Então, do fundo do meu frio e morto coração, vá se fuder. Um conto escrito por Felipe L. Cavalcante. 22 de setembro de 2019. Olá, Alan. Como vai? Sim, estou morta. Gostaria de dedicar esta carta ao primeiro verme que roeu a minha carne, mas acredito que existem outros parasitas ainda mais insignificantes, para quem desejo escrever primeiro, e nesse caso, estou falando sobre você. Desde que cheguei aqui, neste fim de submundo, tenho algo entalado em minha garganta. Acredito que seja um pouco de terra, o que faz bastante sentido, já que o meu caixão não é de grande qualidade, e além disso, o líquido embalsamador que fica vazando um pouco do meu corpo. Apesar disso, esse lugar é bem espaçoso e não posso reclamar. Contudo, com toda certeza tenho muita coisa para reclamar sobre você. E não me venha se fazer de incompreendido como você sempre faz. Dessa vez você vai me escutar. E se não o fazia enquanto eu estava viva, agora, pelo menos, vai fazê-lo na minha morte. Sim, já que agora estou morta, posso finalmente deixar tudo aquilo que estava entalado dentro do meu peito sair, especialmente porque, em questão de alguns dias, eu provavelmente não terei mais peito para guardar tudo isso mesmo. Então, decidi escrever essa maldita carta para você, para poder falar sobre todas as coisas que você me fez passar durante o inferno que algum dia eu chamei de relacionamento. E acredite, tenho muito o que falar. Eu me lembro da primeira vez em que discutimos, foi logo no início do nosso namoro. Saímos para jantar e estávamos conversando com os seus amigos em um restaurante, ou melhor, você estava conversando com eles, e eu ficava no meu canto, bebericando meu suco e ouvindo vocês trocando os seus papinhos sobre assuntos como filmes indies e cervejas artesanais. Naquela época, eu ainda te achava inteligente. Para mim, você era o cabeça e admirava você. Nossa, eu admirava mesmo. Como fui idiota. A cena era a seguinte: você falando e falando sobre um filme francês, estúpido de terror, em que a garota se tornava uma canibal e passava a devorar os caras com que ela se apaixonava, dizendo que os achava mais bonitos por dentro, e você esqueceu o título do filme e chamava ele pelo nome errado. E eu lembrava daquele filme em português pelo menos. Era Carne Viva. Nós tínhamos assistido ele juntos no meu sofá, na semana anterior. Eu ainda tinha as cenas sangrentas presas em minha mente. Mas você continuou dizendo que o nome do filme era Cordeiro para o Abate, e eu precisei te interromper. Foi sem querer, foi abrupto. E com toda certeza não foi minha intenção cortar você no meio de sua frase, de interromper a suposta genialidade do seu pensamento. E você ficou tão irritado com aquilo e o seu piti, quando estávamos a sós no carro, foi patético. Você ali, um homem crescido e irritado porque eu te interrompi numa conversa. Eu deveria ter visto que tipo de pessoa você era desde aquele momento. Eu deveria ter saído dali enquanto eu tinha tempo. Eu deveria ter terminado com você e jogado aquele prato de lasanha de frango na sua cara na frente dos seus amigos idiotas, e saído daquele restaurante, levantando o meu dedo do meio para todos eles, quando eles todos ficaram em silêncio me olhando com a maior cara de dó, como se eu não fizesse a menor ideia do que estava falando. Mas não foi o que eu fiz, e eu me arrependo muito pelo tempo que levei para tomar alguma atitude. Se eu tivesse, então eu teria economizado o tempo que gastei com você e o dinheiro com os presentes caros que eu te comprei. Sim, me lembro de cada um deles. Os DVDs Blu-ray de clássicos do cinema, aquela sua camisa do Quentin Tarantino, aquela vez em que fomos assistir o festival de filmes, e eu paguei pelos nossos ingressos. Mas, de certo modo, estou feliz que em breve meus miolos e olhos serão pulverizados pelo tempo, pois assim, a lembrança da sua cara será realmente apagada da minha mente e das minhas córneas. Mas é claro, aquela vez no restaurante não foi a única em que discutimos. Logo descobrimos que aquilo era nosso esporte favorito, não?
Talvez, se eu tivesse praticado outros tipos de esporte, teria uma saúde e físico melhores para sobreviver mais tempo nesse mundo tão miserável e patético quanto você. Não que uma saúde de ferro seja de muito uso quando se é eletrocutado numa banheira. Um erro bobo meu, concordo, mas que não me fez nada mal. E se quer saber, nada disso foi tão chocante quanto ver você ser esse bolha. Sim, porque é isso que você é, um bolha. Nós começamos a discutir mais e mais. Você sempre começava as brigas, e pelos motivos mais idiotas de todos. Se eu estava de saia curta, você reclamava que eu estava fazendo isso para chamar a atenção de outros homens, e te deixar com ciúmes. Se eu estava mais coberta, então você dizia que eu estava desleixada, e não me arrumava para sair com você. Adivinhe só, eu cansei de tudo isso. Foi por isso que eu te larguei, foi por isso que um dia decidi que não queria mais aquilo para a minha vida, e esperei você sair para o trabalho, peguei todas as minhas coisas, arrumei numa mala, e não fiz questão de sequer te deixar um bilhete. E se quer saber, eu ri imaginando a sua reação ao chegar ao apartamento e encontrá-lo completamente vazio, a nossa cama fria e o seu carregador de celular também sumido. Sim, eu o roubei. Você nunca me emprestava ele quando eu estava precisando e eu nunca consegui passar da fase 10 do Crazy Cupcakes. Sim, era um joguinho de celular idiota, mas era o meu celular idiota. E agora que eu estou morta e não preciso me preocupar com mais nada, finalmente posso falar o que eu quiser para você, sem nenhum filtro ou medo. Assim. E sobre o seu sexo pedestre, aprenda como usar a língua e pare de acreditar que um cubo de gelo num copo é um bom professor para isso. Então, do fundo do meu frio e morto coração, vá se foder. Nunca mais sua. Assim espero. Carla.